Época de Copa do Mundo, resolvemos conversar sobre isso. Mas não o que está acontecendo só dentro do campo. Na verdade, por trás e o que começa antes, o que se reflete nos jogos e como a gente vem interpretando esse novo movimento desses novos atletas. O futebol, ele não é mais um esporte. O futebol, ele é uma indústria, é um negócio. E será que isso está sendo saudável para os atletas, para os aspirantes em atletas? E para isso eu convido hoje Ana Detter, a nossa psicóloga, vocês conhecem ela já, maravilhosa, que vem com um olhar sempre surpreendente. E Fabrício, que é treinador do Santos Futebol Clube de base. Ele escreveu um livro Entre Treinos e Sonhos. E eu li, e é um livro fácil porque ele tem... Primeiro que são histórias dele como atleta, como professor, como treinador. E ele retratou isso aqui num manual muito legal. Quando eu li, Fabrício, eu fiquei pensando nas famílias lendo isso. Lógico, nos atletas, mas a família lendo isso. Você tem uma experiência grande com eles, né? Você começou como jogador, sim, você, né? Sim. Bom, prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre bom falar sobre esporte, sobre formação e, como você falou, né? Não só o que acontece dentro de campo, mas também fora de campo, porque o que mais impacta na vida desses jovens jogadores, esses jovens futebolistas, podemos falar assim, é o extra, né? Porque dentro de campo eles estão fazendo aquilo que eles gostam, né? Eles nasceram, às vezes, alguns com talento, outros foram aprimorando durante a sua vida. E nesse livro eu quis abordar também algumas histórias que eu vivi com alguns garotos, né? Alguns nomes que, claro, são fictícios, mas nomes que são realidade hoje do futebol mundial até. Porque eu sei o quanto é difícil eles chegarem e o quanto eles passam, as dificuldades que eles passam para conquistar o sonho deles, né? Então, quando o nome eu coloquei Entre Treinos e Sonhos, né? Porque todo treino, ele vai pro treino e ele alimenta um sonho, né? Um sonho de ser jogador, de ajudar sua família, de mudar sua história. Uma das coisas que me chamou a atenção é quando você fala das perguntas frequentes, recorrentes, que é quando ele vai entrar para um campeonato? Quando que ele vai para um campeonato? E isso é uma pressão eterna. Mas como você vê hoje, nessa realidade que a gente está, já existe uma comparação natural do esporte, hoje com as redes sociais, muito mais, se potencializa. Hoje existe muito mais uma necessidade de pertencimento do que de performance. Claro, o jovem, ele quer galgar degraus altos, ele tem também uma pressão familiar, porque às vezes não é o sonho do atleta, é o sonho do pai, do avô. Mas existe essa competitividade saudável que existe dentro do esporte, traz essa motivação para ele continuar, para ele ir além. O perfil do atleta é muito assim, né? Ele não se conforma com o não, ele não se conforma com o fechar de portas, ele vai em frente. E a gente vê essa Copa também, eu acho que tem algumas coisas diferentes. Primeiro que países como Congo, empatar com Portugal, isso para eles, e o jeito que eles comemoraram. Hoje, só o talento não basta. Se ele não se dedicar a ser o melhor por completo dentro do futebol, falando do esporte, né, até do esporte, a gente vê esse garoto novo do tênis brasileiro aí, como ele se dedica, né, a tal, ele não chega ao patamar que ele escolhe. E esses países menores, como o Congo, como outros países que estão participando do Curaçao, da Copa do Mundo, eles sabem que o talento deles não é igual ao do brasileiro, igual ao do inglês, igual ao do espanhol. Então, eles se dedicam a outras formas de desenvolvimento para chegar ao sucesso, né? Vozinha, que coisa mais linda. Agora, o mundo sabe da história dele, quem é ele. E tem uma mudança muito grande na masculinidade, nessa expressão da masculinidade. Como é que você lida com essa masculinidade no... Porque são meninos de 14, 15 anos, 15 os que estão na tua mão. Sim. E eles passam para tua mão, é um treinamento, lógico, que é lindo, que você vai
vai desenhando junto com eles e com a família, por isso que a família é importante, o caráter. E muitas vezes a sua sensibilidade de entender que ele não está rendendo ali, mas o que está acontecendo na casa dele? Então é um trabalho de psicólogo também junto, né? Tem até uma passagem no livro que eu falo sobre isso, né? Sobre o rendimento de um menino que não vinha acontecendo. E eu, quando chamei ele para conversar, eu descobri que ele tinha um problema que ele tomava conta dos irmãos e aí ele não conseguia chegar a tempo de fazer as atividades no clube e isso que o atrapalhava. Aí eu dei total força para ele naquela época, para ele tomar conta dos irmãos dele sim, e não se preocupar tanto com aquilo que ele fazia no dia a dia do clube. E aí ele melhorou muito, né? Porque isso é um, né? Foi um alívio para ele, né? E como você falou, assim, a gente tem que... não é só formar o atleta jogador, a gente tem que formar o ser humano, né? E a personalidade do ser humano, a gente sabe que cada um tem a sua. E quando você trabalha em grupos muito grandes, você pode falar melhor do que eu até, né, pela sua área, você lidar com vários pedacinhos durante o dia. Então você não pode também nem misturar a forma que ela é, do que você é, do que eu sou, porque senão você acaba não ajudando e atrapalhando. Então eu tenho que fazer o quê? Desenvolver alguns garotos, a parte individual, eu busco entender eles individualmente falando, eles já se acham homens, formados, só que eles estão saindo da fase da criança para a adolescência. Né? E esse mundo do futebol proporciona muito isso, porque eles acabam sendo conhecidos, rede social. Esse garoto quem é? Ele joga no Santos. A família também expõe ele para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para o mundo em geral, e isso pode atrapalhar, né, uma forma do desenvolvimento deles na carreira, não hoje como jogador de futebol de base, mas sim lá na frente. E esse trabalho de base e o trabalho de formar seres humanos para a vida, porque aí ele vai ser um empreendedor, um dentista, um advogado, e o esporte foi fundamental. O balé foi fundamental para mim hoje, para disciplina, para responsabilidade, para resiliência, e é esse trabalho que a gente vê se refletindo. O esporte tem vários braços. O esporte tem vários braços, exatamente. E isso de ajudar na formação da personalidade é imprescindível. O corpo tem memória. Mesmo que o atleta não vá para o campo e não siga essa carreira, ele começa a criar essa identidade de força, de persistência, de resiliência, e isso faz parte da personalidade dele também, porque cada um responde de um jeito. É como um pai de vários filhos, não dá para você agir da mesma forma com todos eles, cada um responde de uma forma diferente. E as frustrações também, quando a gente fala em derrota, que tem a frustração, ou não passar numa seleção, você lida muito com isso, né? Eu falo para os meninos, se a gente ganhar todos os jogos, tem alguma coisa de errado aí. Eu estou ensinando algo para vocês, mas está faltando. Está faltando algo que vocês precisam melhorar. Quando eu perco, às vezes, o jogo, eu falo assim para eles, eu falo, gente, perdemos o jogo, mas faz parte, a vida continua. Agora, ganhar, aprender a vitória também. Porque você, como na vida é assim mesmo, você lidar com o sucesso, né? Porque muitas pessoas se perdem aí. Exatamente. Sabe aquele perfil do sabotador de si mesmo? Isso é aquele velho medo de ser feliz. Muitas vezes a gente deixa de dar o passo que a gente precisa dar e é por medo dessa vitória, desse patamar desconhecido. Falar da união deles, porque a gente não vê isso. Eu acho que mudou quando você fala que hoje eles não são mais o que são antes. Essa música tá alta assim, sabe por quê, gente? Porque a gente tá na Douyin Motors e eles acabam de entregar um carro. A hora que você vem receber, eles colocam a música que a pessoa gosta e entrega o carro com laço. Não é demais isso? Voltando àquilo que você falou, que antigamente a seleção era outra, mas hoje, eu não sei se é porque antes a seleção, ela jogava no nosso país. Hoje os jogadores, eu não conhecia ninguém, né? Eu só conhecia o Neymar e o Vini por causa da Virgínia. São todos fora, né? Será que é isso que tem essa desunião? Eu acho que o mundo hoje ficou muito mais individualista, né? E eu acho que isso também atrapalha um pouco no esporte. Tá. Porque muitos desses atletas, ele tá lá
pro projeto pessoal dele. Isso acaba individualizando É isso. a conquista. Quando chega no momento desse de Copa do Mundo, vamos falar do Brasil. Esses jogadores que estão no Brasil, financeiramente já estão com a vida resolvida. São pessoas conhecidíssimas, jogam nos maiores clubes do mundo. Né? Se você pegar a seleção brasileira hoje, todos os jogadores jogam nos maiores clubes do mundo. Então eles conseguem se unir um pouco mais, porque eles estão com o mesmo propósito, porque, entre aspas, a única vitória para eles, e a única conquista é celebrar um título mundial com a camisa do seu país. Se unem mais dentro do vestiário, agrega, como a gente fala, de virar uma família naquele momento, né? Eles sabem que um depende do outro, e eles acabam deixando esse lado individual um pouco à parte, né? Aí por isso que a gente se arrepia. Foi ontem, né? A Noruega, depois do jogo, que eles sentaram e fizeram a remada Viking, que é característica do seu país. Estão trazendo realmente a história e um legado que deixa, e a arquibancada fazendo a mesma coisa. Mas isso é identidade. Dentro de uma equipe, a gente não pode perder a identidade. Quanto mais forte for, melhor o cara é dentro da equipe. E será que é isso que a gente está sem? Porque aí, é lógico, hoje o tema é a Copa e tudo que envolve por trás disso, inclusive esses sonhos todos, mas a gente vê uma polarização na política, uma polarização de postura, de comportamento, que isso está muito doente. E a gente vê que não tem realmente essa visão única de um crescimento, de evolução e de respeito aos outros. Eu acho que tem realmente esses dois lados, essa polarização política que trouxe, inclusive, uma segregação dentro das famílias. De tudo, né? E aí se estendeu para outras coisas. Se o jogador é de A ou B, pronto. Quem é ao contrário já vai detestar o cara. Por exemplo, eu sou fã do Messi, ele torce pra Argentina, o Brasil tem... Mas, gente, mas não dá, é inegável. Exato. O Messi, não só no campo, e essa Copa também é diferente, um cara que vai fazer 40 anos, ele tem 39 anos, e a conduta dele fora do campo também. Não, que é isso que a pessoa. Você dá esses exemplos para eles? Eles têm, quando eles chegam lá? Eu falo muito para eles assim, eu falo assim, procurem atletas que vocês veem como exemplo positivo e negativo, né? E aí a gente conversa bastante sobre isso. E eu falo para eles, por quê? Quando você pega um menino um atleta com exemplo positivo, eu quero que você busque os 3 mais dele e aonde você pode chegar a se aproximar desses 3 mais. E quando você pega o atleta com exemplo negativo, eu quero que você pegue os 3 menos dele e onde você não pode atingir esses 3 menos dele. Eu falo com os garotos sobre isso, porque eu acho muito importante, não é só o exemplo positivo, ele tem que saber o que não fazer também, Sim. Não é só o que ele vai fazer. E o que ele não fazer também. Sim. Eu faço bastante sobre isso. Legal ouvir isso, né, dele, da gente entender o por trás e que realmente a gente precisa dessa base realmente, lógico, a gente está falando de futebol, mas de esporte, porque isso é pra vida, né, Anny? Se a gente não souber lidar com o nosso lado sombra, a gente não vive. A gente vai viver copiando e não sendo quem a gente é. Eu ouço também, muitas mães falam, não quero meu filho no futebol. Porque tem esse estigma do jogador pegador, do jogador irresponsável, do jogador gastadão. E é um mundo tão grande. E é um esporte. Isso não quer dizer que se você colocar o seu filho no futebol, ele vai ser um jogador de futebol. Mas ele vai ser um atleta da vida, que eu acho que é isso que importa. E eu acho que é importante o garoto tem o paciente que o ídolo dele é o Neymar. Mas fazendo exatamente essa pergunta e essa proposta que você faz para ver o lado positivo e negativo, ele vê, lógico, o talento do Neymar, como ele é, a projeção dele, mas ele mesmo viu a falta de inteligência emocional, a impulsividade que ele tem, como ele é briguento, como ele não consegue segurar a onda quando vem alguma coisa que ele não concorda. E a gente está trabalhando exatamente isso, para ele conseguir fazer esse lado completo. Falar nesse acompanhamento que você tem com os jogadores, você tem, é lógico que psicóloga tem a clínica dela, mas você tem uns projetos lindos. Outro dia a Manuela foi no lançamento desse novo projeto, foi Manuela e foi Yasmin. Ai, Yasmin, que coisa mais linda, Renata. Então, eu tô fazendo esse trabalho. Me conta,
com mulheres 40 a mais Isso que a aqui da Manuela região. vai fazer o quê, né? Pois é, mas a Manuela tem A Manuela é mais velha que eu. Exatamente, a gente sabe. Então a gente não olha só. Amiga, gente, fazer o vem quê? que levantar nossa bola, então. A gente sabe que não é só a idade cronológica que conta, né? É, porque a Tem minha esse gente, eu já entreguei pra ímpeto. Deus, entendeu? Então a gente está trabalhando essa liderança feminina e pessoas, mulheres que já chegaram num patamar de sustentação, que é o caso dela, mas que já estão preparadas para fazer uma nova travessia. Eu faço a psicologia empresarial já há bastante tempo, né? 30 anos. E eu tô levando para dentro das empresas agora esse lado clínico do autoconhecimento, da individualidade para ser um grande trabalhador no time. Então, partindo do indivíduo completo, vendo luz e sombra, tudo que a gente trabalha na clínica, para ele desenvolver melhor dentro do time. E Fabrício, ó, um livro, Entre Treinos e Sonhos, do Fabrício Monte. Onde que as pessoas podem... Porque isso aqui, gente, de verdade, é um manual, não só para quem é futebol, mas para você entender sua filha que tá no balé, sua filha que tá na natação, no tênis. Onde que as pessoas podem comprar? Tem na Amazon, né? Na Amazon, na Martim Fonte, na internet, todas as livrarias da internet já tá vendendo bem. Graças a Deus tá bem aceito aí também. Tá entrando agora numa plataforma de audiobook também. E estamos trabalhando bastante nesse livro aí, porque, como eu falei, era uma vontade, um sonho que eu tinha, né, de escrever. E graças a Deus a aceitação foi muito boa. E ajudar as pessoas com o livro para que eles também enxerguem o outro lado da criança como esportista. Né? Com certeza. Parabéns. Obrigado. Parabéns.